Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai. A gente começa com Om Shnupad Sila Bhakti Pramodi Prabhupada Maharaj. Jai. Ele diz, mesmo após o desaparecimento de Sila Gurudeva, seu discípulo rendido sempre receberá a chuva de misericórdia, mesmo que os outros não possam ver isso. Então é isso, a misericórdia de Sri Guru, ela é constante, ou seja, não é que o Guru deixa de dar misericórdia para o discípulo, ele sempre dá misericórdia para o discípulo. Às vezes o discípulo se afasta do Guru, às vezes o discípulo não aceita isso de uma forma voluntária. Então a misericórdia ela não faz efeito. Mas, ainda assim, o Guru está dando misericórdia. Na verdade, o Guru significa essa chuva de misericórdia, né? Como nós cantamos todos os dias, né? Ou seja, nesse mundo material, um mundo que é Dukhalayam Ashvashvatam, um mundo que é miserável, um mundo que é temporário, né? Então é como um bosque em chamas, né? Sansara Dhavala, Dalida louca. Ou seja, esse é o Sansara. Sansara significa um local de nascimentos e mortes, ou seja, que isso nunca tem fim. Por isso que nós dizemos que isso que nós somos eternamente condicionados. No que falamos eternamente condicionados, estamos dizendo que realmente estamos muito tempo aqui. Então isso parece uma coisa eterna. Eternamente. Então Nityabhada. Nityabhada significa eternamente condicionado. Só que não é assim também. Ou seja, em algum momento você vai sair daqui porque você pertence a Krishna. Então, esse mundo material, esse samsara, que aí a canção está comparada a um oceano, a um bosque pegando fogo, fogo. E a conflagração das misérias. As misérias nós sabemos quais são as misérias. Adhyátmica, adibhautica, didáica. 3 tipos de misérias que afetam todas as pessoas. Então, as misérias causadas pelo nosso corpo e pela nossa mente, né? Nós sabemos que a nossa mente ela é miserável. Ou seja, miserável no sentido que dela querer sempre algo e rejeitar algo. Né? É Shankalpa, Vikalpa. Isso é a mente. Né? Ou seja, ela quer algo e de repente ela rejeita algo. Raga Dvesha. Então, isso, Raga Dvesha, Shankalpa, Vikalpa. Tudo isso são misérias da nossa mente. Querer aquilo que não temos, né? Lamentar por aquilo que perdemos, ficar no passado, ficar projetando o futuro. Então, tudo isso causa misérias. Né? E quando nós pensamos no corpo, que o corpo adoece, o corpo fica velho, que você tem que abandonar o corpo, que você morre. Na realidade, isso são misérias. São as misérias que estão nos assolando. As misérias causadas pelas outras entidades vivas, que são desde vírus, animais, peçonhentos, sei lá, políticos, corruptos, ladrões, tudo isso são misérias. Outras entidades vivas nos causam miséria também. E por último, essas misérias que são causadas pelos agentes da natureza, que são essas misérias, ou seja, muito calor, muito frio, muita chuva, muita seca, e tudo isso. Então a gente vê que nós estamos no mundo miserável. O mundo é miserável. E os Vedas falam isso. Pode parecer um pouquinho pessimista, mas essa é a realidade. Né? Um mundo que você vai ter problemas. Então a gente entende que o mundo ele é um problema mesmo. Ou seja, o problema é o mundo. Essa existência material ela é um problema. Então a gente não consegue solucionar isso, não tem jeito, porque já é um problema.
Então, o Guru ele vem o quê? Como uma nuvem de chuva. Então imagina, tá aí, tá tudo pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo, e o Guru vem como se fosse uma nuvem de chuva que vai molhar, vai extinguir esse fogo, esse incêndio florestal do Maya Sansara, ou seja, desse mundo material. Então, por exemplo, dizem que quando os bombeiros estão apagando o fogo, né, o que eles mais querem é uma chuva. Está todo mundo lá apagando fogo, mas eles estão orando assim. Se eles veem uma nuvenzinha assim, eles falam, nossa, se tivesse uma chuva, seria muito mais fácil. E é isso, porque nós estamos tentando dar uma solução para essas misérias, entretanto, essas misérias a gente não consegue. Ou seja, a gente está sempre tampando um buraco, né? Como botando um band-aid numa hemorragia. Imagina, você tem hemorragia, você está botando lá um band-aidinho, fazendo um curativo assim muito superficial, isso não vai funcionar. Então, por mais que a gente tenta resolver os problemas do mundo, não tem jeito. Ou seja, claro, você pode cuidar da sua saúde, você vai ter uma saúde e felicidade até certo ponto, isso é verdade. Entretanto, nós não estamos nos contentando com isso. A gente não se contenta com isso. Por quê? Porque nós queremos a felicidade eterna, a bem-aventurança eterna. Porque essa é a nossa característica. É ser bem-aventurados eternamente, ser felizes eternamente. E quando nós estamos nesse mundo material, a gente não experimenta isso. Você pode ser feliz por algum período, você pode ser bem-aventurado por algum tempo, entretanto, isso vai terminar. Então, o quê? O Guru ele alivia essa nossa miséria. E aqui, Gurudeva, ele está falando, mesmo que o Guru vá embora desse plano material, ele continua te ajudando. Ele continua entregando misericórdia para você. Ele não cessa porque ele foi embora, agora você já não tem mais misericórdia do Guru. Não. Por quê? Porque o Guru é um princípio, o Guru é algo, um elemento enviado por Krishna. Ou seja, na verdade, o Guru é Krishna enviando o Guru mesmo. Né? Dive Sakshat Nahitate Guru Chaitarupe Siksha Guru Hai Krishna Mahanta Swarupe. Então, aí se explica que se você não consegue perceber a ajuda do Guru interno, porque nós temos um Guru interno também, nós chamamos Antaryami, é o Guru interno. E esse Guru interno é uma influência divina na nossa existência, na nossa consciência. Só que agora a gente não consegue perceber isso. A gente não consegue olhar para essa consciência divina, porque os nossos olhos estão para fora. Né? Então, os Upanishads, eles explicam, fazem uma analogia como dois pássaros numa árvore. Uma analogia muito famosa. Um pássaro come o fruto e esse é a diva, essa é a alma, que está desfrutando do mundo material. O outro pássaro, ele só observa. Isso é a Antaryami, ou seja, essa alma suprema. Está observando você. Até que você realmente olhe para ele. Quando você olha para ele, assim, nessa analogia, assim, você acaba se entregando a ele, você deixa o mundo material. E o que é deixar o mundo material? Deixar o mundo material não significa ser Hare Krishna, raspar a cabeça, sei lá, morar aqui, ser um monge, não é isso. Você deixar o mundo material significa você entender que existe outra coisa além desse mundo material. Paratasmatu bhavanyo vyakto vyakta sanatanaha. Então existe outro plano, um plano superior, um plano que é eterno, e esse plano ele não vai ser dissolvido quando tudo aqui se acabar. Imagina, os próprios cientistas sabem, né, que o Sol ou seja, que a Terra vai estourar, que o Sol vai explodir. Ou seja, isso vai acontecer. Claro, eles sabem disso. E isso é verdade mesmo. Por quê? Porque a criação do universo, ou seja, os universos, eles estão sendo criados, né? E eles estão sendo também aniquilados. Então é uma coisa assim dinâmica. É um ciclo. É criação, manutenção, destruição. Isso acontece com tudo. E com o nosso corpo também isso vai acontecer.
Vai chegar um momento que a gente não vai ter mais esse corpo, você vai ter que aceitar outro corpo. E isso é uma garantia, uma lei, que você vai ter que ter outro corpo, você vai ter que continuar isso. Você vai ter outra oportunidade e você pode realmente aproveitar agora. Esse é o ponto. O que nós estamos entendendo, né, é, como aproveitar essa capacidade do corpo humano, né? É você realmente fazer perguntas inteligentes, né? Perguntas como e por quê. São dois tipos de perguntas diferentes, né? Ou seja, quando você pergunta como fazer, é uma pergunta mais básica, né? Como eu devo me alimentar, como eu devo sobreviver, né? Agora, quando você começa o porquê que é o ponto. Quando você pergunta por que eu estou sofrendo tanto, por que essas misérias materiais me causam tanto sofrimento, por que eu estou aqui. Então, e isso realmente é um destino. Você agora faz parte de um destino. Ou seja, todo mundo tem o seu destino, todo mundo está como influenciado por esse destino que nós falamos karma. Ou seja, então nós temos um karma e esse karma ele tá o karma significa ação, significa trabalho. Ou seja, você está se movendo pelo karma. O karma ou seja, o nosso sofrimento não é culpa de Deus, não é culpa de Krishna. O nosso sofrimento é culpa do nosso próprio karma. E se eu estou agora desfrutando de coisas, tendo coisas, isso também não é favor de Deus. Isso é relacionado ao karma. Agora, claro, o karma ele pode se modificar, com certeza. O karma se modifica também. Entretanto, para o karma se modificar, é preciso do bhakti, é preciso do amor a Deus, ou seja, que você realmente tente despertar o amor por Deus que você tem aí, que está agora tá em semente, sei lá, um amor adormecido que você tem, um amor por Deus adormecido e ele precisa despertar, ele precisa florescer. Isso é Bhakti Yoga. Bhakti Yoga significa isso. Bhakti Yoga significa despertar esse amor, o amor que nós temos. Porque enquanto nós não despertamos o nosso amor, nós não vamos alcançar a perfeição. E nós estamos buscando a perfeição. Por isso o guru, ele vem como um agente, ou seja, o guru é como o professor védico que vem intermediar essa relação sua com Krishna. Por quê? Porque você não, como eu falava, você não consegue perceber Krishna internamente. Então, por isso, o guru se manifesta externamente, ou seja, Krishna se manifesta externamente na figura do guru. Então, é como se fosse, sei lá, um embaixador em outro país. Você tem um embaixador do Brasil em outro país. Ele está representando o Brasil, ele representa sei lá, o presidente da República, alguma coisa assim. Mas ele não é você vai ter o contato com ele. E isso é muito, muito incrível. Por quê? Porque o guru ele é dinâmico, aqui, como disse Gurudeva. Por quê? Por que ele é dinâmico? Porque ele não morre. Ou seja, ele não desaparece. Ou seja, fisicamente, quando ele. Tá, então a gente vai viajar. Aí você pergunta como a gente mantém o entusiasmo, né? Então, esse entusiasmo que você tem, ele é um entusiasmo que nasceu, claro, nasceu de um contato com outros devotos. Ou seja, esse é o ponto. Nós estamos entusiasmados a praticar o Bhakti, por quê? Porque nós tivemos contato com pessoas que estão entusiasmadas na prática também. Isso significa sadhusanga. Então, sadhusanga é o ponto mais importante do Bhakti, em certo sentido. Por quê? Porque sem a sadhusanga você não consegue ter esse entusiasmo.
Você pode ler os livros, você pode consultar a inteligência artificial, você pode ter alguma noção do que é o Bhakti. Entretanto, para praticá-lo, você precisa de uma presença de alguém que esteja praticando. Assim a gente entende o processo, né? Então, se você tem essa presença te estimula, claro, porque a presença de um devoto é sempre estimulante. Simplesmente você vê uma pessoa, sei lá, vestida como um devoto, se você vê ela cantando, se você vê ela, sei lá, dando palestras, uma coisa assim, é, você vai se entusiasmar, porque isso faz parte do seu ideal. Então o nosso ideal ele está conectado com algo sutil, entende? Não é algo grosseiro, esse é o ponto. Não é uma coisa física. Lógico, a coisa física, a associação física ela vai ajudar bastante, né? Mas só que você precisa entender que as circunstâncias da vida elas se transformam, porque assim é o mundo, essa é a dinâmica do mundo. E a gente precisa se agarrar no entusiasmo, desse entusiasmo inicial e esse entusiasmo que está sendo mantido na nossa vida espiritual. Então, é isso. Se você realmente medita nesse aspecto do Guru, né? Guru Vaishnava Bhagavan Tenera Smarana, Tenera Smara Roy, Vigna Vinasha, Anashai Roy, Nijavantita Purana. Ou seja, se você medita no Guru, se você medita no Vaishnava, se você medita em Krishna, então todos os obstáculos da sua vida serão removidos, você não vai ter dificuldades. Porque, na realidade, o que atrapalha, o que nos atrapalha são os obstáculos. Os obstáculos, eles nos atrapalham. Porque, porque você está aí e, de repente, você quer fazer algo, você está praticando alguma atividade do serviço devocional e o obstáculo vem te interromper. E aí quando você pensa, poxa, se eu não tenho ajuda, essa ajuda, como eu vou superar esses obstáculos, né? Essa é a pergunta, né? Ou seja, que na realidade a associação, a sanga, ela não é algo físico, é uma coisa que você precisa interiorizar, você precisa colocar dentro e pensar no objeto do seu entusiasmo. Então, como estar com ele sem estar com ele, ou seja, como estar com o objeto do entusiasmo sem estar com ele. Esse é o ponto. É um ponto assim bem crucial para a nossa vida espiritual. Então, por exemplo, é aquilo quando a gente entende a ausência, essa ausência, que a ausência pode ser preenchida com o sentimento. Então quando nós não estamos em contato com o objeto do nosso entusiasmo, nós podemos nos entusiasmar pensando nele. E isso é todo o princípio do nosso Guru Parampara. Ou seja, é uma coisa que nós temos que aprender a lidar com isso. Não tem como. Você realmente não estar perto, mas estar muito perto. É como essa saudade, o vipralamba, ou seja, é a separação. A separação é trazendo a união. Então, por você pensar no objeto do seu entusiasmo, você vai acabar também obtendo entusiasmo, você vai acabar obtendo força, confiança. A gente entende, pode ser que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas você tem que seguir com isso. Não tem jeito. Você tem que seguir com um ideal. E esse ideal você tem que pensar, mesmo sozinho, eu vou fazer. Eu estou sozinha, mas eu estou com esse ideal. E se eu tenho esse ideal, e se eu penso numa pessoa que representa o ideal para mim, isso já é muito poderoso. Isso vai te dar um ânimo para continuar. E eu sei que não é fácil, pela própria presença, né? A própria presença ela faz a diferença, a gente entende isso. Entretanto, também como diz o verso, né?
Sadhusanga, Sarva Shastra Lava Matra, Sadhusanga, Sarva Siddhi Roy. Ou seja, se você tem um momento de associação, um momento pequeno que seja, Lava Matra é um tempo muito pequeno, você vai conseguir toda a perfeição, simplesmente por esse momento. Então isso significa o quê? Significa um sentimento que você desenvolve em relação a sadhusanga, em relação a esse contato que nós temos com o sadhu. Então quando nós temos um contato com o sadhu, esse contato é real, ele vai perdurar. Agora, claro, se nós ficamos muito tempo longe, então aí pode ser um grande problema, né? Dizem que mais de 3 meses já é um pouquinho problemático. Não vão ser 3 meses, vão ser 15 dias. E depois de 3 meses, né, aí que a gente vai também estar separado, a gente vai estar junto de novo, no sentido físico, mas a gente sempre vai estar junto pelo sentimento, ou seja, pela conexão que nós desenvolvemos através de um sentimento. E esse sentimento ele vai nos levando para cima. Agora, claro, a gente não pode pensar é, que vai ser tão difícil, que agora foi embora, não quero saber. Não, é que às vezes tem essa coisa, porque se não está aqui vou embora também. Tá. Não, não é isso. Na realidade, estar, fazer, lutar pelo ideal que o Sado luta. Então você faz parte desse time. E nesse time existe substituição, ou seja, nessa partida, podemos dizer assim, existem circunstâncias, substituições, ou seja, nem sempre vai ser a mesma coisa, claro que nem sempre vai ser a mesma coisa, mas a gente precisa continuar assim, ou seja, entender como nos movendo por esse ideal de entusiasmo, que é sempre assim. Nós nos entusiasmamos para lutar contra a Maia. Porque se você não tem entusiasmo para lutar contra a Maia, a gente está perdido, porque a Maia é muito poderosa. Então a gente tem que ter esse entusiasmo. Esse entusiasmo vem dessa lembrança, desse sentimento que realmente está muito presente na nossa vida. Então por isso a gente precisa aproveitar o momento. Por exemplo, se nós temos a possibilidade de praticar com o sado, a gente aproveita isso ao máximo, e quando a gente não está mais presente na sua figura física, você vai meditar nesse sentimento que ele nos inspirou. Então, esses grandes devotos, eles são movidos pela Swarupa Shakti, ou seja, por essa energia espiritual de Cristo, né? Agora, então, quando eles descem para distribuir essa misericórdia, aí você pergunta, será que é a vontade deles ou é a vontade de Krishna, a vontade da própria Swarupa Shakti de Krishna? Isso vai depender. Mas, no final, quem controla é Krishna. Ou seja, para alguém sair do mundo espiritual e vir aqui, isso tem que ser vontade de Krishna. Ou seja, não tem como, né? Como, por exemplo, o Jai Vijay, né, que caíram lá, os porteiros, né, que impediram os Kumaras. Né? Os Kumaras, imagina, eles eram grandes sadhus, só que eles eram pequenininhos, né, e eles andavam nus, sem nenhuma roupa, nu, peladão. E eles, quando quiseram entrar em Vaikunta ali, foram barrados. Falaram, não, aqui vocês não podem entrar, não tem como. E aí eles amaldiçoaram, né, os porteiros de Jai Vijay. Mas tudo isso, quando Vishnu, quando Narayana vem, ele vem para saber o que aconteceu, porque ele soube, né? Aí ele vem pedir desculpa ele vem pedir desculpa para os Kumaras. Ele fala assim, nossa, eu ofendi vocês, desculpa. E aí, quando os Kumaras percebem isso, quando eles falam eu ofendi vocês, significa que esses associados de Krishna, eles estavam juntos com Krishna. Quer dizer, era a mesma coisa, não tem diferença. Então, se você for analisar, não existe diferença entre Krishna e seus devotos no mundo espiritual. Não existe, está tudo conectado. Então, eu acho que é mais pela vontade de Krishna mesmo, assim. Ou pode ser até pela vontade. Porque, imagina, se essas almas que são nitya-siddhas, eternamente liberadas, elas são regidas pela vontade de Krishna. Então, quando Krishna quis lutar, ou seja, ele tinha vontade de lutar, e ele tinha pessoas muito fortes que podiam lutar com ele.
Só que não tinha graça, porque imagina Krishna lutando com os seus associados. Não tinha como. Ele estava ali, como é que ele lutar? É, por mais que eles fossem fortes, eles não seriam, eles nunca iam contra Krishna. Então Krishna, ele fez todo esse arranjo aí para quê? Para que os porteiros, né, Jai e Vijay fossem amaldiçoados e nascessem, né, na atmosfera material e por 3 vezes assumiram, né, corpos assim demoníacos que causaram uma certa luta com Krishna. Então essa luta é uma luta que foi muito aproveitada por Krishna. Krishna desfrutou muito disso. Então eu acho que é a vontade de Krishna mesmo, a vontade de Krishna que faz com que... Imagina quando aí a Dvaitacharya, que é Mahavishnu, né? Shiva Mahavishnu, que ele ora, né? Ele começa a orar para que Krishna viesse ajudar as almas, e aí Krishna aparece na forma de Chaitanya Mahaprabhu. Quando isso acontece, se diz o quê? Se diz que Krishna mesmo, na forma de Mahaprabhu que ele vinha, claro, Yuga Avatar já estava aí para vir. Ele manda seus associados. Ou seja, não é que ele vem sozinho. Todos os seus associados vêm junto com ele. E aí quem decide isso? É Krishna que decide. Então, se é permitido alguém aprender a tradição Vaishnava sem fazer votos? Sim, é permitido. Ou seja, você pode ter o contato com o Gaudiya Vaishnavismo sem fazer votos, né? É que, na realidade, esses votos são em relação ao guru. Ou seja, quando você toma a iniciação, você faz votos, né? Então você faz votos. O principal voto qual é? É de você cantar um determinado número de santos nomes, né? Ou seja, de Mahamantra. Você vai cantar, sei lá, 4 voltas, 5 voltas, 6 voltas, uma volta, não sei. Aí, nesse caso, você vai fazer uma espécie de voto quando você canta o santo nome com o guru. Mas isso não significa que você não possa cantar o santo nome. Então você pode cantar o santo nome, você pode ler as escrituras, ler os shastras, você pode fazer serviço devocional e não ser iniciado. Imagina? Tem um verso muito famoso, Diksha Purashara Vida, Pikeshana Kare, Diva Sparta Chandale, Sabare Udare. Ou seja, o verso diz que você pode, ele fala, você vai, uma pessoa que ele tá, essa pessoa que o verso fala é um Chandala. Chandala significa comedor de cachorro. Então, até um comedor de cachorro, que pronuncia e comedor de cachorro é uma coisa muito, muito baixa na cultura védica, né? Acho que até na nossa cultura também, se você vai comer cachorro. Mas claro, a gente come a vaca, mas tudo bem. Mas cachorro a gente não vai comer porque são os nossos pets, são os nossos queridinhos, a gente não vai querer comê-los. Mas a vaca a gente não se preocupa tanto, né? A gente pode comer a vaca, assim, não é verdade? Assim, não é uma coisa assim tão... O pessoal come a vaca, come, enfim. Mas o cachorro já como tem essa coisa da estimação, você fica muito... Então, e na cultura védica, quem comia cachorro era uma pessoa assim, muito estranha. Então ele fala, até um comedor de cachorro, ele pode alcançar a perfeição, ele pode alcançar os pés de lótus de Krishna, simplesmente vibrando o santo nome. Então, aí fala, então dispensa Diksha, você não precisa da iniciação. O verso está falando isso. Mas também existe outro ponto que você vai, se você começa a praticar muito, você vai querer ser iniciado. Por quê? Porque na realidade a siksha que você tem, ou seja, a instrução que você tem, está roubando o seu coração. E quem está te dando essa instrução, você vai querer se iniciar com essa pessoa. Isso é uma coisa muito natural, né? E aí você acaba se iniciando com essa pessoa por uma questão de afeto, porque o Bhakti é afeto mesmo, né? Então os votos são um detalhe assim, não é uma coisa assim que você precisa se preocupar muito com isso dentro do Gaudiya Vaishnavismo. O mais importante dentro da nossa tradição é a relação afetiva que você tem com o processo. Esse processo ele é movido pelo afeto, pelo amor. Então o guru ele representa isso, ele representa a agência do amor
divino. Esse o guru é um representante. Ele está vendendo isso. Será? É como se fosse um vendedor. Ele vende isso. E qual é o preço? A sua, o seu desejo de obter. Esse é o preço. Então, por exemplo, como você fala assim, votos, né? A gente tem assim, claro, quando você se inicia, devoto ele faz votos, né? Ou seja, o voto é justamente para quê? Para te dar mais determinação. Então, por exemplo, você faz o voto de cantar um número determinado de voltas, você faz o voto de ser vegetariano, né? São os votos assim principais nossos, né? E claro, você vai tentar não se intoxicar, fazer esse voto, mas nem se faz um voto, porque realmente é mais uma determinação, não é um voto. É um voto, porque um voto é uma coisa muito, muito séria mesmo, né? A gente faz um voto assim, e a gente tenta cumprir isso, até matar ou morrer, uma coisa assim. Então existe esses preceitos, né, que, por exemplo, nos ajudam na prática. E aí a gente pode dizer que são votos, né? Mas a gente poderia sim se aproximar de Krishna sem votos, né, sem tantos compromissos assim. Isso que eu acho que é mais esse é o ponto, né? E quando você faz um voto mesmo, assim, quando você faz esses votos, você se compromete muito, né? Então dá um certo medo, né? De não conseguir cumprir isso. Então você fala, será que eu vou fazer esse voto? E será que eu vou conseguir? Será? Você tem essa dúvida. Mas a coisa não precisa ser por esse lado. Pode ser por um lado mais de estímulo, né? Onde você se conecta e você se determina a cumprir certas diretrizes do serviço devocional que vão te ajudar. E aí tudo começa aí com Shravana Kirtana. Você escuta e você canta. Esse é o principal voto que a gente tem. A gente tem um voto que é de escutar o som divino, Shabda Brahma, o som divino. O som divino é muito poderoso, muito poderoso. Ele é transformador. O som é transformador. A gente percebe isso, né? Quando você ouve uma música, né? Imagina quantas pessoas já não se emocionaram aí com Roberto Carlos, sei lá, ou com alguma música que você ouviu, não sei. E você sente uma emoção. Imagina, você tá lá e de repente você vê a pessoa dançando, dançando, dançando por uma música, por um som, não é verdade? Você vai lá na boate, sei lá, todo mundo dançando, 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 ou na rave, né? Claro, existem algumas substâncias aí que nos estimulam, mas mesmo assim é a música, né, que vai te fazer mover. Imagina, a música, isso é uma coisa ancestral, não é verdade? Você vai lá, os nossos ancestrais lá na fogueira batendo um negócio e todo mundo dançando em torno da fogueira, ou cantando, não sei. É uma coisa que o som é muito poderoso. Então o Shabda Brahma, ou seja, esse som divino, ele é tão poderoso que ele te estimula. Ele te estimula a buscar o quê? O plano transcendental. Por quê? Porque ele não é diferente de Krishna. Namachintamani Krishna Setanarasa Virgaha Purnashunu Nityamukta Binato Namunamino. Então não existe diferença entre o nome de Krishna e o seu nome. E Krishna e o seu nome. Não existe diferença entre esses dois aspectos, né? E eles são muito poderosos, ou seja, eles são capazes, o canto do Santo Nome é capaz de realmente transformar a sua vida. E você pode realizar todos os seus desejos por cantar o Santo Nome. Aí você fala, não, mas eu quero então ganhar na loto, vou ganhar? Não, não é isso. Não é isso. Veja bem, você pode, por exemplo, se você canta o nome e você tem desejos materiais, muitos desejos materiais, o Santo Nome ele pode satisfazer esses desejos materiais. Então, pode, pode. Agora, e se você tem um desejo assim, extremamente materialista e canta o Santo Nome, isso vai acontecer? Vai. Pode ser que não seja nessa vida, pode ser que seja na outra vida. Porque também porque a gente pensa, quando a gente pensa em uma vida, a gente pensa num aspecto muito imediato, uma vida. Uma vida não é nada, né? E por isso que a gente entende o quê? Que os votos, esses votos formais, eles não são tão importantes assim. Porque a gente tá diante de um processo assim muito poderoso, ou seja, de uma misericórdia muito incrível que é o Mahamantra Hare Krishna.
Então você pode se conectar com Krishna, praticar sem fazer votos, sem fazer esses votos formais. Pode, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Porque realmente esse processo o Sanatana Dharma é um processo eterno. Ou seja, é Sanatana Dharma, ou seja, é o processo eterno, é a sua ocupação eterna. Então, quando você canta o Santo Nome, você está cantando, tá, né? É como é a sua ocupação eterna. Então, você vai realmente se estabelecer no plano da devoção, independente de votos, independente de qualquer determinação que você faça, aí um voto que você queira cumprir. Claro, os votos ajudam, assim, essas determinações elas ajudam, sim. Veja bem, então você vai fazer o Sancta. Então, o Sancta, você tem que ver o que é o Sancta, né? Ou seja, o que é o Sancta? O Sancta você vai realmente se purificar. A ideia é essa. Quando você faz um Sancta, você tem o desejo de se purificar. Esse é o ponto. E o desejo de aprender também. Por exemplo, a gente viu, né, Tripurari Goswami Maharaj, ele foi o maior sankirtaneiro assim, da história. A gente pode dizer que porque ele foi uma lenda, assim, né, distribuiu os livros, assim, ele foi considerado, imagina, a encarnação da distribuição dos livros por Swami Maharaj Prabhupada. Ele conseguiu, o que ele conseguiu, ninguém nunca conseguiu. Hum. Então, quando perguntam para ele, né, qual é a motivação que ele tem, né? Ou seja, qual é o humor que ele tem a fazer o Sankta, ele falava que ele ficava, né, cantando japa perto da deidade, assim, e quando ele sentia uma inspiração ele ia. E o desejo dele, ou seja, era de se purificar. Então, isso eu acho muito interessante. Quando a gente vai para o Sancta assim, com o desejo de se purificar. Agora, claro, você pergunta, você pode orar? Pode. Ora para quem? Eu acho que Tulsi é melhor. É o melhor veículo, né? Orar para Tulsi. Por quê? Porque ela é muito conectada com Krishna. Então, Tulsi, né? Tadya Tulasi Vaishnava Mathura Bhagavata. Ou seja, ela está muito conectada com Krishna. É um Tadya. Então, por estar muito conectado com Krishna, você pode orar para ela. Você ora para Tulsi, para que ela possa realmente te ajudar. É, porque quando você faz o Sancta, você não tem que estar muito preocupado com o resultado. Esse é o ponto também, né? Porque o resultado não depende de você. Essa é outra coisa que a gente tem que entender. Porque a gente está lá e não depende da gente. Você faz tudo do mesmo jeito e naquele dia não funcionou. Mas é para quê? Aí você tem que ver, aí você ora para Krishna, para quê? Para que ele te dê compreensão para você ver a mão dele. Porque nada acontece sem um desejo de Krishna. Nenhuma folha se move se não for o desejo de Krishna. E se não for o desejo dele, você não vai fazer um bom sangue, entende? Mas é isso, você ora. Quando você faz o Sancta, você tem que estar com essa conexão, uma conexão com Krishna o tempo todo. Então, nesse momento, você vai orar para Krishna mesmo, para que Krishna te dê essa compreensão. Hum? Claro, o resultado não depende de você, depende de Krishna, isso a gente entende. Não é uma coisa. O que depende de você é seu esforço. Então você ora, por exemplo, você pode orar para Hanuman, que Hanuman é como ele consegue fazer essas proezas assim, né? Assim, ele é muito forte, ele é a personificação do serviço. Então você vai orar para Hanuman e você vai orar para o Guru também. Ou seja, por quê? Porque sem o Guru você não tem isso. Então é o guru que possibilita você ter essa capacidade de luta. Porque o Sancta, ou seja, você chegar lá, né, distribuir os livros e, enfim, coletar alguma doação aí que você tem e com isso você realizar muitas atividades para Krishna e que mesmo que sejam, ou seja, mesmo que seja para sua manutenção, porque você é um devoto de Krishna, você precisa se manter, né? Então, e o Sancta ele tem esse objetivo, como conectar as pessoas
você transmitir a mensagem de Chaitanya Mahaprabhu para essas pessoas, que mesmo que você não fala nada, mesmo que você não, nem pregue para ela, só ela olhar você, só de você ela pegar o livro, isso já é uma conexão, ela já está, isso fica na consciência dessa pessoa. Você vai distribuir você é um agente distribuidor da misericórdia de Mahaprabhu. Então, orar para Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu é como o percussor do Sankta, se a gente pode entender isso. Ele está dando misericórdia, né? Então, você ora para Nityananda Prabhu. Então, na realidade, a nossa prática ela é uma oração constante. E vai muito da sua motivação. Ou seja, no sentido que você se motiva a orar para Tulasi, você se motiva a orar para o Guru. Então, você pode orar para todos esses aspectos que eu estou dizendo, né? Para Tulasi, para o Guru, você pode orar para Nityananda Prabhu, para Mahaprabhu, né? Que é Krishna também. Ou seja, porque você está nessa missão, nessa missão, é como se você estivesse no Goura Lila. Você vê assim, esses heróis do Goura Lila, né? Adwaita Acharya, Nityananda Prabhu, Gadadra, bom, Srinivas. Você vê tantos heróis, né? Haridas Thakur, são heróis. E você agora faz parte do Goura Lila também. Por quê? Porque Mahaprabhu ele queria que a consciência de Krishna chegasse no Ocidente. Essa era a ideia dele também, né? Ou seja, Prithivitya Chayatha Nagaradi Grama Sarvata Prachara Rebe Muranama. O santo nome, a ideia dele é essa, que o santo nome chegasse. Ou seja, que essa. E através do santo está chegando também. Imagina a pessoa que pega um livro, que tem um contato com você, ela pode vir aqui, ela pode ir em algum outro lugar, ou seja, ela conheceu os devotos através de você. Mas a sua motivação é o quê? É que você está se purificando. Você está fazendo parte desse movimento e você é um soldado de Mahaprabhu. E você está se purificando com essa ação. Só de você ir, mesmo que você não colete nada, é uma coisa assim, só de você ir, de você mostrar o livro, de você, sei lá, conversar com as pessoas, isso já é a purificação para você. Ou seja, porque você trabalha a humildade, você trabalha a tolerância. E imagina, para fazer Sankta tem que ter humildade e tolerância. Se não tiver isso, não vai. E isso é o movimento de Mahaprabhu. Então, eu acho que é orar para Mahaprabhu, para esses elementos que eu falei, os elementos em si nem são tão importantes. O importante é o seu sentimento, que é o sentimento que você desenvolve, que eu vou me purificar, isso é para minha purificação e eu vou ajudar as pessoas também. Entende? Grihastas, eles podem fazer santo, só que para o grihasta talvez seja mais difícil, né? Porque devido às suas próprias peculiaridades, assim, né? Porque de repente para um grihasta às vezes, porque o santo ele não é como uma profissão, né? Não é profissão, mas ele é o quê? Ele não é um trabalho, né? É uma maneira de você manter, nos casos grihastas, manter a sua família, através de um sacrifício que você faz, né? E geralmente, por exemplo, o grihasta ele tem filhos, né? Então aí pode complicar um pouquinho, né? Eu acho que pode, mas eu já vi muitos grihastas que se mantêm com sangue. Se eles devem fazer sangue, depende da inspiração deles. Se eles têm inspiração para fazer sangue, seria ótimo. Eu não vejo nenhum problema nos grihastas fazerem sangue. Inclusive manter a griha, manter a casa através do sangue. Eu não vejo nenhum problema nisso, né? Por quê? Porque o Grihasta, ele também ele está fazendo parte desse movimento de Chaitanya Mahaprabhu, né? Que eu sou Grihasta, eu não faço parte disso. Não, você faz parte. Só que você tem também a missão de propagar a consciência de Krishna. Talvez de uma maneira diferente, que, por exemplo, você pode, na sua casa, de repente, sei lá, faz um programa. Eu estou dando um exemplo assim, né? Um Grihasta, um Namahata, né? Ele está lá, faz o programa, as pessoas vêm, ele distribui prachada, e ele está pregando para a própria família, ele tem 5 filhos, aí ele prega para os seus filhos, cinco potenciais, né, devotos de Cristo. Imagina uma coisa assim que você está muito feliz com isso, você deu Bhagavata para eles, coisas assim.
Então, às vezes o grihasta, se ele tem um trabalho, ou se ele tem outra ocupação que não seja o Sankta, a gente entende que realmente faz parte. Isso é até mais natural, assim, de certa maneira, né? A gente vê isso, até um pouco mais natural. E geralmente o Sankta, ele é feito, assim, ele é mais por pessoas que não têm esse núcleo familiar, porque é uma coisa muito dinâmica, né? Você sai, a expor os filhos, a esposa, você não pode levar, tem que ficar sozinho. Então, esse é o problema, né? Que eu vejo assim, a dificuldade do Grihasta. Então, como você faz para ter as lições de casa, para praticar. Eu já estou tendo uma lição. Então, assistir a live é uma lição, né? Você pode também ler livros, né? E se conectar. Eu acho o mais importante no início é você se conectar. Você ter a conexão com alguém que esteja já praticando, que possa te instruir, né? Então você vai ter quais são as lições. A gente pode pensar que o Bhagavad Gita pode ser a primeira lição nossa. Vamos pensar assim. É uma lição que não é tão fácil assim, mas você pode ler o Bhagavad Gita e você vai ter uma lição. Você pode ler outros livros também, de repente o Parishambrita, que é um livro de Rupa Goswami, que é uma boa lição. O Bhagavad Gita e o Parishambrita são dois livros assim básicos para gente praticar. Não são tão fáceis assim, não são tão fáceis, não. Porque na realidade não existe muito atalho nesse caminho, né? Ou seja, você precisa aos poucos adquirir esses conhecimentos preliminares. Nós chamamos de conhecimento de Sambandha, Sambandha Guiana. Então você precisa ter esse conhecimento é, que você é uma alma espiritual, que você é eternamente conectado com Cristo. Isso tem no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita ele tem muitas lições de Sambandha, né? E o Bhagavad Gita vai ter muitas lições também de como você precisa de um guru, ou seja, você precisa de um preceptor védico. Krishna ele fala, Tadvidi pranipatena pariprashena sevayopadikshanti te gyane gninas darshinaha. Ele fala, se aproxime do guru, faça perguntas, preste serviço. E como ele tem o contato com o plano superior, ele pode também te mostrar o plano superior. Então a gente vê a importância de ter um agente divino na sua vida. E esse agente divino pode ser um Vartma Pradaksha Guru, ou seja, um guru que não seja um guru iniciador, mas um guru que te coloca no bhajana, ou seja, um Shravana Guru, um guru de onde você escuta. Então e a gente fala o guru ele no sentido que ele te dá as instruções, né? E aí depois você pode ter o seu Diksha Guru, que é o guru iniciador. Então assim começa. Agora, de onde você vem essas lições? Você pergunta para eles, ou seja, para essas pessoas que estão conectando com você. E isso, e você vai, por exemplo, hoje em dia está muito fácil você conseguir material para estudos, né? A gente tem vários áudios, né? Tem o Tripurari Maharaj tem até áudios em português, assim, gravações em português, o Espaço Bhakti Vibhuti Bodhanga Chamaraj também tem aulas traduzidas. E isso, hoje em dia, através desse aparato, né, que a gente tem aí, que é o celular, você pode ter muitas lições, né? Muitas lições. E isso pode facilitar a sua vida. Por exemplo, de repente você não tem tanto tempo para parar, para ficar estudando livros, mas você pode escutar aulas, você pode escutar audiobooks, né? Por exemplo, a gente tem A Arte do Sadhana, que é um audiobook que está aí disponível, um livro incrível, né? Um livro de Gurudeva, assim. Ou seja, na verdade é uma coletânea de artigos que se fez a arte do sadhana, a arte da prática. Então, imagina, ali tem tudo, tem tudo. Nesse livro você encontra é, tudo que você precisa. Então você escuta isso, já te ajuda, né? Então é bem amplo as lições são muito amplas. Porque na consciência de Krishna você sempre tem que receber lições o tempo todo, o tempo todo. Você sempre é um estudante. A gente está recebendo lições o tempo todo. E a gente está aprendendo o tempo todo. Não tem um dia que você não aprenda.
da consciência de Krishna. Não tem um dia que você não estudou nada, que você não recitou uma canção, porque, por exemplo, quando você canta as canções, são lições também. Os bhajanas são lições. Você está cantando as canções, né? Você está se absorvendo, né, na filosofia através das canções também. Narottama Das Thakur, Srila Bhaktivinoda Thakur. Então a gente tem muitas opções assim de como receber essas lições, né? Mas basicamente você tem que ter uma guia, porque essa guia vai poder te ajudar como eu falei, o Bhagavad Gita e o Padeshambrita são dois livros básicos que você poderia ler, né? E assim, veja bem, o Shravana é a primeira coisa. Shravana, Kirtana, Vishnu, Smaran. Então, Shravana você precisa escutar. E aí, como, por exemplo, agora você está escutando. Você escuta uma aula, um audiobook, você está escutando. Quando você lê, você está escutando também. Você está escutando o autor. Imagina, quando você lê o Bhagavad Gita, você está escutando Krishna. Porque Krishna falou isso. É como se você estivesse diretamente escutando Krishna. Imagina. E os comentários são importantes porque eles te explicam o contexto, eles te explicam tudo, né? Se você não estuda os comentários, vai ser difícil você ter uma compreensão do texto. Claro que é muito direto, no caso do Bhagavad Gita é bem direto, né? Mas você precisa desses comentários também para te auxiliar. Aí você fala dos 40 versos essenciais, né? Esses versos são versos assim, selecionados, são versos muito bons que você poderia decorá-los, assim, aprendê-los. Muitos estão nas listas dos nossos versos aí, alguns. Eu não sei se todos, mas uma grande maioria a gente já usa ele na nossa diariamente, assim, bom, enfim, nessa recitação de versos que a gente faz. Então seria bom você aprender os versos. Por exemplo, vai ter o verso lá, Aham Sarvasya Prabhavo Mata. Isso, aprender esse verso. Aí Matita, Magata Prana, Bodhanyanta. Então, Satatan Kirtanyanto. Esses versos, que são os versos assim, essenciais, assim, que, sei lá, e talvez Sua Prabhupada escolheu esses como essenciais. Eu não sei o contexto, eu não sei se foi ele mesmo que escolheu, mas não importa. São versos muito bons, assim, muito bons mesmo. Que você poderia aprendê-los, né? Estudar o verso mesmo, entende? Você vai e estuda o verso. Você bota lá, escreve o verso e decora o verso. Aí você aprende o verso. Eles são 40 versos, você vai aprender eles. Não sei em qual. Não precisa não é uma questão de tempo, mas você pode se dedicar a aprender esses versos, né? O Padeshambrita, sim, um livro muito importante para você, o Néctar da Instrução, que é um livro de Rupa Goswami, é uma guia, assim, uma guia para o Bhakti. E ler o comentário do Samaras Prabhupada, fantástico, pode lê-lo, né? Tem outros comentaristas também, como o Prabhupada Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda Thakur, fizeram seus comentários também, né? Mas o do Samaras Prabhupada é excelente, você vai lá ler o comentário. E com isso você vai adquirindo essa consistência, né? Então, o Bhagavad Gita, por exemplo, às vezes o Bhagavad Gita, para quem nunca leu, às vezes fica um pouco difícil, né? Porque você tem um verso, aí você vai ler o comentário e isso te quebra muito, né? A linha do raciocínio, é uma coisa assim. Então, o que você poderia fazer por exemplo, ler todo o capítulo, assim, só os versos, depois você volta para ler os versos e os comentários, entende? Isso te ajuda bastante, porque você já sabe mais ou menos aonde a coisa vai chegar, e agora você tem a oportunidade de se adentrar nos comentários, né? Então, por isso, é importante você estar bem conectado com isso, ou seja, com a instrução, com a Siksha, que vem através de Shravan. Você precisa escutar mesmo, não tem como. Então, sim, eu aconselho a você decorar esses 40 versos, né? Decora, não são tão difíceis assim, claro, um ou outro que é um pouquinho mais difícil. Decora esses 40 versos, se quiser, estuda de novo o Bhagavad Gita com os comentários, pode estudar de novo, e também o Padeshambrita. Então, essa é a lição de casa.
Você vai aprender o verso, ou seja, você aprende o verso para te ajudar. Ou seja, é como isso captura sua mente quando você estuda um verso, né? Por exemplo, a gente falou Aham Sarvasya Prabhavo Mata Sarvam Pravartate It Mataba Jantenam Buddhabhavasa Mavitaha. Você entende que existe. Krishna, ele diz a sua causa de todos os mundos materiais e espirituais, tudo emana de mim. Então, mas quando você entende, e fala, se você, se você realmente você entende isso, você passa a me prestar serviço devocional com amor e devoção. Aí você pensa assim, poxa, tudo depende de Cristo, eu vou oferecer meu alimento, né? Eu não posso comer algo que sem oferecer, porque dependo dele, né? Então isso já é uma maneira de você colocar em prática, entende? Sempre relacionando o verso com algo que você consegue. Então, você estando em São Paulo, estando longe, né? Assim, é difícil a prática. Sim, é difícil. É difícil também para quem está aqui, ou seja, não está fácil. É difícil para todo mundo, na realidade. Mas veja bem, o processo do Bhakti Yoga é um processo que você pratica de uma maneira individual. Você tem o seu momento individual. E esse momento é um momento de fortalecimento. Então, por exemplo, você vai cantar sua japa todos os dias, isso você não depende de ninguém. Você pode estar em qualquer lugar, pode fazer qualquer serviço, tá? Qualquer atividade que você vai ter um tempo para você cantar a sua japa. Ah, não, mas eu não tenho tanto tempo porque eu trabalho muito. Não importa. Você acorda um pouquinho mais cedo, canta uma volta de japa, que seja, não sei. E você, quando vai para o trabalho, você vai ter que caminhar, então você já pode continuar cantando a sua japa. Ah, se é muito esquisito cantar japa, sei lá, você não quer que todo mundo olhe que você está cantando, você está com a mão com um saquinho assim, estão achando que você é doida. Então você vai cantar o santo nome sem a japa, entende? Aí não tem. Porque para cantar o santo nome não existe essa determinação de você contar. A gente conta porque a gente quer ficar meio viciado nisso. Esse é o ponto. Você quer cantar quanto mais você. Ah, cantei 16 voltas, agora estou cantando 32, estou cantando 64. Você está como assim, né, querendo você está com um objetivo assim, né, de cantar o número maior de voltas já. Mas isso não é muito, muito, é, não é o principal, assim, entende? É o contar. Mas você, por exemplo, aonde você, e mesmo, sei lá, nas suas próprias atividades, no seu serviço, não sei, no seu trabalho, você pode cantar e continuar cantando, canta baixinho, tem um momento canta, pode cantar mentalmente. Então isso não você precisa se estabelecer no canto. Agora você fala, ah, não, mas então, mas espera aí, mas eu tô. Claro, porque como não tem muita associação, mas em São Paulo, por exemplo, existe templos, né, você pode ir. Mas mesmo que você não queira ir, isso não é ponto. Existe aí, você pode escutar áudios, né? Como eu falei, você pode ler algum livro. Isso vai te ajudar. Então não tem assim como uma desculpa de não se motivar, porque você tem muito material para ler, você escuta, e você realmente se conecta através de um sentimento. Eu acho que é mais o desejo da gente estar conectado. Claro, você vem na fazenda, fazenda é longe, realmente, eu entendo. De vir aqui, de ficar alguns dias. Mas isso já é uma maneira. Sei lá, carnaval. Em vez de, sei lá, ir pra Bahia, pular carnaval, vem pra cá. Na verdade, passa aqui o carnaval com a gente. Tipo assim, uma coisa assim. Em algum momento você vai ter uma possibilidade de estar aqui, sei lá. Ou mesmo lá em São Paulo, em algum momento você pode também ter uma associação, né? Ir no templo, sei lá. Tem templos lá, dois, três, não sei, uma coisa assim. Você poderia se conectar. Ah, não é muito a minha vibe, não bateu muito, né? O santo não bateu muito com eles lá. A gente não importa. Mas tem Cristo, tem a deidade, tem o Kirtan, tem a prachada. Você vai e participa, já é uma maneira de se conectar. Para quem mora em São Paulo tem tudo, né? São Paulo é como, é, sei lá, em termos de cultura, né? Essa cultura espiritual você também vai encontrar em São Paulo, né? No caso, a gente está falando de São Paulo, né? Claro, quem mora em outras cidades que não tem que nem tem devoto, ninguém sabe o que é isso, tudo bem, talvez seja um pouquinho até mais difícil, mas é possível. Então eu acho que assim, é o sentimento realmente de estar conectado. Porque quando a gente se desconecta, né?
é porque a gente perdeu. É como assim, tipo assim, de repente, pum, se desconectou. Você perdeu. E agora você se conecta de novo. Então você pensa, não, não quero perder, quero seguir. Né? Então é isso. Esse contato, sei lá, tem uma pergunta, a gente responde, a gente tem essa disponibilidade de tempo também para ajudar as pessoas que estão longe, né? Bom, imagina, eu respondo, né, muitas pessoas, todo dia tem várias pessoas que eu estou mandando a mensagem, não, faz assim, não, não, tá, como eu faço isso? Faz assim, a gente está com esse serviço também. Hoje em dia, com a tecnologia, você pode ajudar muitas pessoas, né? Ah, a live talvez seja difícil ver, tudo bem, mas sempre tem um áudio para ouvir, algo que você pode se motivar, entende? Então não é uma questão assim de. Depende, acho que depende muito de você mesmo, depende da sua motivação interna, né? De você querer. Se você quer, você vai estar conectado, você vai. A atividade principal é o canto do Santo Nome. Então, tudo leva a isso, a você cantar o Santo Nome. Então você canta o Santo Nome. Como eu falei, todos os dias, um pouco na japa, antes de dormir, mas, enfim, não importa o número de voltas, não importa, mas que você cante o santo nome, pelo menos o máximo possível que você consiga, que você cante o santo nome, que você escute o Harikata, que você escute um áudio, a gente tem muito material aí, áudios, muita coisa, os acharyas tem, e que você leia sei lá, um verso, um verso por dia, imagina. É uma coisa, você já está conectado. Uma pequena conexão, ela é muito melhor do que nenhuma conexão. Então, depende da nossa motivação. Se você ter essa motivação. Tá, você está fazendo sangue, está conversando com as pessoas, aí você encontrou umas pessoas que têm alguns problemas, por favor, tô com um problema lá, um encosto tá em mim, uma coisa assim, né? Sei lá, problema na família, enfim, que me ajuda, porque realmente é isso, né? Eu já experimentei isso muitas vezes, a pessoa tá aí, e aí mesmo a pessoa sendo evangélica, não quiser, porque a gente está no Brasil, né? Brasil, Zil, Zil. Então, como a gente, o Brasil tem esse sincretismo religioso, assim, que a gente, né, sempre tem um pezinho na macumba, um pezinho ali na igreja evangélica, um pezinho. A gente está aí como. É o Hare Krishna também um pouquinho. A gente é assim. A gente é assim. Para o brasileiro, às vezes é um pouco difícil ele seguir uma coisa só. Mas, e o que eu digo? E o brasileiro tem essa abertura, né? Tem uma abertura muito grande, assim. Quando ele vê um Hare Krishna lá, ele tem um problema, vou pedir. Quantas vezes já pensei, ora pra mim, que não sei o que, dá um nome no papel, ora pra não sei quem lá, aí dá foto, que não sei o que. Não, vou orar, e tá bom. Mas aí pessoas pedem ajuda, o que fazer, o que fazer. Eu acho assim que a ajuda mais poderosa que você pode passar para essa pessoa não é nem Nishinra, nada disso. É você chegar, escrever o mantra, bom, o teu mantra aí, sei lá, hoje em dia com a internet tá fácil, né? Você fala, vou te mandar um mantra e vou te mandar a pronúncia dele, que é muito. Uma mantra Hare Krishna, pelo amor de Deus, é muito fácil, né? Tirando aí, eu acho que o chinês aí que tem uma dificuldade aí com R aí, uma coisa assim, mas mesmo assim, não importa, por quê? Porque o Bhavagrahi já nada, não. O que Krishna aceita é como o sentimento da pessoa. Então ele pode cantar Hare Krishna, Krishna, Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, não tem problema. Krishna entende isso. Eu não estou falando que eles cantem assim. Mas claro que eles têm um pouquinho de dificuldade aí no R. Mas a gente também tem. A gente também tem. Ou seja, quando você canta lá o Mahamantra, assim, você é diferente assim, bom, do tradução, mas não importa. Krishna, o que ele compreende é o seu desejo. Então você vai lá, manda pede, vou te ajudar, minha filha. Você está com um problema aí de encosto, de fantasma, de buta, de pombagira, sei lá, o que aconteceu com você, eu vou te ajudar, isso vai resolver a tua vida, isso vai te ajudar pra caramba. Você vai ver, olha, é isso aí. Me dá teu WhatsApp aqui, que eu vou te mandar um mantra, um mantra, vai te ajudar muito. Aí você manda o mantra Hare Krishna, ó, você canta esse mantra, ó, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Ó, você canta esse mantra, você vê como a sua vida vai melhorar. E a pessoa canta. Se não melhorar, não tem problema. Pelo menos a pessoa se purificou muito, entendeu? Eu acho que isso valeu a pena você ter essa abordagem, né? Porque não adianta falar para a pessoa, não faz isso, pega. Não, a gente não tem muita. A solução nossa
ela está no Mahamantra. E eu digo isso porque a gente também funciona assim, né? Você começa a cantar o Mahamantra e você começa isso é como é a nossa força, é o Mahamantra. Ah, claro, a gente canta outros mantras, faz outras orações, mas para quem não conheceu nada, não conhece nada e quer uma ajuda, não adianta ficar a hora. Se você falar a hora para não sei o que. Ah, o sonistinha é ele que tira os obstáculos. Mas peraí, como é que você vai, a pessoa vai Não, orar para metade. O que que é? Mostra uma foto do sonistinha. Tem um leão lá, homem, metade leão, que é enfiando a mão numa pessoa, tirando a tripa de uma pessoa. Ah, peraí. Então é melhor você fazer o quê? É você dar um mantra para ela e que ela cante esse mantra. E esse mantra é um mantra assim, muito fácil de você cantar. A pessoa é muito fácil. Eu acho que então, por exemplo, quando você pensa em Nishkama Karma Yoga, é uma coisa recomendada por Krishna. Ele fala assim, ele fala para Arjuna, você não tem você tem que fazer Nishkama Karma Yoga. Ele fala isso para Arjuna, né? Porque você não tem assim, muita elegibilidade para a prática do Bhakti direta. Assim, o que Krishna quis dizer para Arjuna é que ele não tinha muito jeito para ficar lá fazendo Smara, ficar só meditando. Né? Porque isso, Arjuna era um guerreiro, mas não uma pessoa que tinha uma vida assim, muito dinâmica. Imagina, pedir para um guerreiro né, ficar sentado, né, ficar lá ele tá meditando. Então isso era uma coisa difícil para eles, entende? Ou seja, então Krishna ele percebeu isso e falou: ó, no Skama Karma Yoga é excelente. Porque na realidade, o que, que é? O processo que Krishna quis mostrar no Bhagavad Gita é que primeiro você faz o karma. Você atua dentro do âmbito do karma. Então, karma. Então, quando você pratica o karma, você quer coisas para você, entende? Só que você entende que existe um controlador e por você praticar o karma, né? Você vai chegar e por você seguir essas regras bom, que na época era o Varnashma, né? Por você seguir isso, vai chegar um momento que você vai conseguir praticar o Nishkama Karma Yoga de forma natural. Por quê? Porque no processo do karma, ou seja, onde você faz as atividades, né, e você quer algo para si, você quer os frutos para você quer para você. Você está fazendo algo, e você faz sacrifícios, você segue todos esses preceitos, isso vai te purificando até que você coloca Krishna no centro da sua vida e você faz Nishkama Karma Yoga, que é o que? Nishkama significa sem desejo, aí você já não tem desejo para você. Você faz as atividades para Krishna, entende? Para satisfação de Krishna. Isso é Nishkama Karma Yoga. Então você faz essas atividades. E essas atividades vão levar você para o Guiana, para uma meditação, e dessa meditação você vai praticar o yoga. É mais ou menos isso que Krishna explica no Bhagavad Gita, assim. E ele vai falar, né? Yogina Pisarvesham, Matgatenantara, Manan, Sharadavam, Bhajante Jaman, Samedyuk Tomanaha. Ou seja, que de todos os yogis, aquele que medita em mim, que tem fé em mim, ele é superior. Então Krishna ele explica isso. E ele explica yoga mesmo, né? Tapasya biyogi koyogi genya biopi marto dikaha karma bias chadi koyogi tajma yoga bavarjuna. Então o que ele fala para Arjuna? O tapasya o yoga é superior ao tapasya, o yoga é superior ao karmi, o yoga é superior ao gyani. O yogi seja um yogi. Mas que tipo de yogi? Aí ele vai falar depois, um bhakti yogi. Então Krishna ele leva você para a devoção. Agora, quando a gente pensa o quê? A gente pensa em Niskama Karma Yoga. Niskama Karma Yoga são atividades que você faz para a satisfação de Krishna. Então, por exemplo, você vai fazer uma horta. Uma horta é Niskama Karma Yoga. Entende? Você vai distribuir livros. Isso é Niskama Karma Yoga. Não é porque o Bhakti mesmo, ou seja, quando a gente pratica o Bhakti como uma maneira direta de você praticar o Bhakti é Shravana Kirtana, Vishnu Smara. Isso é o Bhakti, assim como Bhakti mesmo. Isso é Bhakti. Então você precisa praticar isso,
Mas você precisa fazer outras coisas também. Por quê? Porque você não aguenta ficar lá sentado e só cantando, 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 meditando, cantar um gayatri, sei lá, de 3 horas. Imagina, você cantar um gayatri de 3 horas, cantar depois 64 voltas, uma coisa assim, ficar lá, depois mais 32 voltas, só para ir, depois você ficar. A gente não vai conseguir fazer isso, né? Então você precisa, faz uma horta, cozinha, vamos fazer uma comunidade, as pessoas vão chegar. Isso é Nishkama Karma Yoga, de certo? Isso é Nishkama. Você está fazendo tudo, mas você não está fazendo com o objetivo para você, está fazendo para Krishna. Agora, quando você pensa nas suas atividades laborais, o seu serviço, você pensa, isso é para quê? Isso é para minha manutenção. Então isso também é Bhakti. Isso faz parte do Bhakti também. E o Niskama Karma Yoga e o Bhakti não tem diferença, porque é para Krishna mesmo, entende? Só que é uma questão de elegibilidade. Por exemplo, Arjuna era o maior devoto de Krishna, entende? Mas só que ele não conseguia praticar o Bhakti direto, assim, como Krishna explica. Então, por isso, ele falou, você tem que participar dessa batalha, você tem que matar um monte de gente, isso que você está fazendo, isso é a devoção que você tem. Porque, na realidade, esse papo todo com Arjuna era só para fazer Arjuna, porque Arjuna é devoto de Krishna. Então, um devoto de Krishna, ele pode atuar de muitas maneiras. Ou seja, e a gente vê, por exemplo, quem Ambarish Maharaj, né, que ele fazia, ele limpava o templo, né, ele oferecia, cheirava o incenso que era para a deidade, ele estava assim, também ocupado em atividades que realmente fazem parte do Bhakti. Então, quando você pergunta em relação às suas atividades, assim, ao seu, para a manutenção da sua vida, isso faz parte do Bhakti. A gente pode botar isso como Nishkama Karma Yoga. Tudo bem, você pode botar como Nishkama Karma Yoga, mas isso não deixa de ser Bhakti. Ou seja, é o Bhakti que está conectado. Você faz isso para quê? Para você poder cantar. Por exemplo, quando você vai dormir, isso também é um tipo de Bhakti, entende? Você vai dormir e para quê? Para você descansar, para no outro dia você poder cantar o santo nome. Então, assim, a principal atividade do serviço devocional é o canto, a gente entende, é o canto. E aí também, mas e a arte? A arte também tem, como uma das 5 principais atividades do serviço devocional, arte, né? É você adorar a deidade. É, e você utilizar ferramentas para se manter, também fazem parte da sua fazem parte do Bhakti. Você tem que entender isso, que é todo um conjunto, entende? Não é uma coisa assim separada. Você pensa assim, não, eu estou trabalhando, eu estou perdendo meu tempo. Não. Agora, claro, vai entrar quando você trabalha excessivamente, né, e entra em Atyahara. Atyahara para essa para Jalpunemagraha. Atyahara significa o quê? Que você excessivamente você se esforça para algo que é muito difícil de você conseguir, é excessivo. E você não consegue praticar. Você não consegue ir no Mangala, você não consegue adorar a deidade, você não consegue cantar japa, porque é muito serviço e você só pensa no servir. Então, nesse sentido, vai ser prejudicial para você, entende? Mas se for uma coisa equilibrada, não tem nenhum problema você trabalhar e isso utilizar para sua manutenção.